E aí, galera, beleza? Vamos mais para mais uma aulinha, tá? Agora falando de algumas práticas aqui utilizando tanto a estrutura de decisão com o SI, né? Estrutura de decisão simples, como a estrutura de decisão múltipla com o escolha, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem a média aritmética com uma seleção simples, né? Como vocês podem ver, é muito simples. Eu vou ter aí um programa que vai iniciar com algumas variáveis, que são as notas dos alunos, né? Eu vou ler essas variáveis, claro que isso é um pseudocódigo, né? Eu estou lendo essas variáveis aí, chamadas de N1, N2, N3, N4. Vou tirar a média dessas variáveis e colocar na variável MA, né? E vou escrever a média do aluno. Mas aí, nesse caso, eu estou usando aqui uma prática que seria uma prática de estrutura de controle, né, que é a estrutura de decisão, né, para decidir se eu vou executar um bloco de comandos ou se eu não vou executar um certo bloco de comandos. Nesse caso aí, uma estrutura de decisão simples, né, de seleção de decisão simples, que é se a média aritmética maior ou igual a 7. Se for, ele vai imprimir na tela aprovado. Bem simples, né? Fim do programa, simbora. No outro algoritmo, eu tenho essa mesma média aritmética com uma seleção composta. O que é que a gente vai ter de diferente? Vamos calcular a média da mesma forma e vamos escrever essa média, só que eu vou ter aí duas possibilidades, né? Uma seria, se a média for maior ou igual a 7, então eu vou escrever aprovado na tela. Se não, ou seja, se essa condição de cima for falso, né, se a condição for falsa, eu vou ter a resposta reprovado na tela. Então observe que é diferente do caso anterior. E aí o fim do se, né, dessa condição. E verifique que no caso anterior eu só tinha a estrutura se então. Se por acaso no caso anterior, né, a média não fosse maior ou igual a 7, não iria acontecer nada. O código continuaria sendo executado em sequência sem nada acontecer, nenhum desvio. O desvio existiria, né? Porque o desvio ele pularia o bloco, né, do então, né? Porque a condição verdadeira não teria sido satisfeita. Nesse caso, eu tenho um conjunto de instruções para serem executados caso a condição seja falsa. Nesse caso, é só uma simples execução do escreva, né? Fim do programa, simbora. Algoritmo 15, eu vou falar de tipos de triângulos, né? Eu vou verificar aqui se de acordo com o tamanho dos lados de um triângulo, eu vou definir se esse triângulo é um triângulo isósceles, equilátero ou um triângulo escaleno. A primeira coisa que eu tenho que verificar é se esses lados formam um triângulo, né? E aí existe uma condição para que isso seja verdade, né? Para que seja um triângulo. E aí na matemática a gente sabe que para que três lados formem um triângulo, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Como é que eu represento isso computacionalmente? Como é que eu represento isso no algoritmo, né? Eu vou verificar se A é menor do que B mais C. E se B é menor do que A mais C. E se C é menor do que A mais B. Só que lembre, não é uma condição dessa ser verdadeira. É esse conjunto de proposições devem ser verdadeiras, porque eu estou usando, olha, observe aí o operador I, operador lógico I. Então, para que toda essa sentença seja verdadeira, como a gente aprendeu na tabela verdade, as três proposições têm que ser verdadeiras. Tranquilo? Então, sabendo disso, então eu vou saber qual agora o tipo de triângulo, né? Se A for igual a B, se um lado A ficou a B e o lado B igual a C, ou seja, eu vou ter um triângulo em que os três lados são iguais, né? Que A igual a B e B igual a C, logo A também vai ser igual a C, não precisa nem eu perguntar. Então, o que é que eu vou dizer? Eu tenho aí um triângulo equilátero. Se não, ou seja, se não o quê? O que é esse se não? Esse se não só vai ocorrer se a pergunta A igual a B e B igual a C não for verdade, ou seja, se existir um falso em uma dessas proposições. Se qualquer uma dessas proposições for falsa, por exemplo, A não for igual a B, ou, por exemplo,
B não for igual a C, se uma dessas for falsa, ele não vai executar o bloco do então, ele vai executar o conjunto de instruções do se não, que nesse caso ele vai perguntar ainda se existe uma outra condição. Se não, aí eu vou dizer, se não o quê? Se não, se, né, A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C, então faça alguma coisa. O que é que ele está dizendo? Ó? Se eu digo que A não é igual a B, ou que B não é igual a C, eu estou dizendo que os três lados do triângulo não são iguais. Então eu já sei que ele não é um triângulo equilátero. Agora eu vou ver se existe pelo menos um lado igual dos triângulos. Agora eu vou ver se A é igual a B. Ou pelo menos se B é igual a C. Ou pelo menos se A é igual a C. Então, se uma dessas condições for satisfeitas, observe que agora eu estou usando ou, aí eu vou escrever na tela isósceles. Né? Eu tenho um triângulo isósceles. Se não, esse se não aí só vai ser executado, gente, se essa condição do A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C, for falsa. Ou seja, os três têm que ser falsos. Bem, sabendo que se essas três forem falsas, ele não vai ser isósceles. E sabendo que ele só entraria nessa condição se o se anterior, A igual a B e B igual a C, também não dessem verdade, a gente já sabia também que ele não era equilátero. Então, se um triângulo não é equilátero, não é isósceles, ele só pode ser um triângulo escaleno. Beleza? Então aí, cuidado, né, com quando for fechar cada estrutura dessa, todo si tem que ter um fim de si. Né? Observe que esse primeiro fim de si, ele é relacionado ao si A igual a B, A igual a C, B igual a C. Né? O segundo fim de si, esses três últimos, né, é relacionado a A igual a B e B igual a C. E o último fim de si é relacionado a questão para saber se é um triângulo. Inclusive, eu poderia até continuar aqui o programa, né, dizendo que isso não é um triângulo. Né? Porque se aquele primeiro auxiliar de cima não for satisfeito, nada disso aí vai ser executado. Ele vai pular tudo isso e vai executar o restante. Beleza? Algoritmo 16, tipo de triângulo usando seleção simples. Eu também poderia resolver esse problema simplesmente dessa forma. Primeiro eu verificaria se era um triângulo, né? Depois aí verificar um por um. Se A igual a B e B igual a C, então é equilátero. Pula. Se A igual a B e A igual a C, se A igual a B ou A igual a C ou B igual a C, então isósceles. Se A diferente de B, B diferente de C e A diferente de C, então escaleno. Observe que nesse caso eu não tive nenhum sinão. Resolve o mesmo problema. Qual é a diferença? A diferença que esse código aqui está mais legível, está mais fácil. Você está verificando ponto a ponto cada propriedade de um triângulo equilátero, isósceles e escaleno. O que foi que eu fiz para cada condição? Ele, para ser equilátero, os três lados têm que ser iguais. Então eu pergunto, A igual a B e B igual a C? Se isso tudo for verdade, eu já sei que os três lados são iguais, porque A igual a B. E se A igual a B e B igual a C, A também igual a C, eu tenho um triângulo equilátero. E aí eu não pergunto se não. Eu continuo. Se A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C. Ou seja, isso é a condição para ser isósceles. Né? E eu continuo. Se A diferente de B, B diferente de C e A diferente de C, isso é a condição para ser escaleno. O que é que eu estou querendo dizer aí? O código está mais legível, mas observe que nesse caso, todas as condições vão ser executadas. Mesmo que a primeira, por exemplo, digamos que eu tenho um triângulo equilátero, A igual a B igual a C A igual a B igual a C, o primeiro vai ser executado. Certo? O que é que acontece nesse caso se eu uso essa solução e aí no segundo se, observe que ele vai perguntar A igual a B ou A igual a C. Né? Ou B igual a C. Ou B igual a C. Então, ele é isósceles. Qual o problema aí? O problema é que se ele for equilátero, se ele for isósceles, ele vai ser. Não, se ele for equilátero, ele vai ser isósceles também. Né? Por quê? Para ser isósceles, um dos lados tem que ser iguais. Né? Então na tela vai aparecer equilátero e depois vai aparecer isósceles. Né? Não vai aparecer o terceiro caso. Agora, se ele for só isósceles, né, só dois lados sejam iguais, digamos A igual a B, aí ele vai o primeiro A igual a B, o primeiro si, né?
Se A igual a B, beleza. Mas digamos que B não seja igual a C. B igual a C é falso. Então, esse I aí não vai entrar. Agora, no segundo, A igual a B, verdadeiro. Então, ele já vai entrar nesse. No terceiro, ele vai perguntar se só vai aparecer se os três forem diferentes. Então, assim, esse caso não é, apesar de ser mais legível e de certa forma funcionar, entre aspas, ele não é totalmente correto, porque em alguns casos ele pode dar duas respostas e talvez não seja isso que o usuário quer. Entendido? Um algoritmo agora utilizando múltipla escolha. Eu tenho aí o início, né, preço de um produto, a origem de um produto. Eu vou ler, né, esse preço e essa origem e eu vou criar uma escolha. Escolha a origem, ou seja, de acordo com o valor da variável origem que foi digitada, eu vou imprimir na tela alguma dessas opções. Por exemplo, caso a origem seja 1, eu vou escrever na tela preço, o valor do preço, né, que ele digitou e o que o produto, a origem do sul. Isso aí é digamos que esse é um dicionário de dados que eu já considerei anteriormente, tá? Claro que isso aqui faz de conta que a gente já definiu isso em algum lugar, esse dicionário. Que 2 é produto do norte, que 3 é produto do leste e assim por diante, tá? 4, se for 4, produto do oeste. Aí eu digo, se for 7, 8 ou 9, um desses três valores, vai aparecer do sudoeste. Se for de 10 a 20, do centro-oeste, né? E assim vai. Observe agora, 5, 6 e 25 a 30, né? Vai ser do nordeste. Caso contrário, ou seja, não seja nenhum desses valores, eu vou imprimir produto importado. Claro, observe que eu posso colocar um valor maior do que 30 aí, e aí vai aparecer produto importado. Mas também pode aparecer um valor entre 21 e 25, ou seja, 21, 22, 23 e 24. Ele não está tratado esses valores aí, também apareceria produto importado. Beleza? Essa é uma estrutura múltipla, uma estrutura de condições múltiplas, tá? De múltipla escolha. Beleza? Então, galera, na próxima aula a gente vai começar a falar de estruturas de repetição, certo? Laços de repetição, né? E aí vamos falar dos três tipos de laços de repetição, usando o para, que a gente já falou nas aulas anteriores, mas a gente vai mostrar algoritmos aqui na prática. Beleza? Então, galera, é isso aí. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Valeu! E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aulinha aqui de algoritmo na prática, né? E hoje a gente vai falar de laços e repetições. A aula de hoje tem bastante algoritmos aí pra gente treinar. Beleza? Então vamos lá. O primeiro algoritmo que a gente vai fazer é uma média aritmética de 50 alunos. Como é que eu faria isso? Né? Até então a gente fez uma média aritmética, né? Mas para uma pessoa, para uma média, para um aluno. E se eu precisar de 50 alunos? Como é que a gente faria? Bem, eu vou ter lá minhas médias, mas eu vou ter uma variável nova aí que é contador, a qual eu vou inicializar com 0, né? E aí eu vou para o código ao lado e eu vou utilizar ela para controlar, para saber até quantos alunos eu vou precisar calcular a média aritmética. Então, essa variável contador inicializa com 0 e vai até 50 alunos, porque isso já foi definido anteriormente. Como é que eu faria isso? Eu vou fazer um enquanto esse valor de contador for menor do que 50, eu executo. E observe que ele vai ser menor do que 50 vezes, já que ele começa com 0. Se eu inicializasse ele com 1, contador fosse inicialmente 1, eu obrigatoriamente teria que colocar ali contador menor ou igual a 50. Por quê? Porque se eu coloco só menor do que 50, ele vai executar 49 vezes, né? Na última que ele deveria executar,
ele não executaria, porque 50 não é menor do que 50. Todo mundo já entendeu isso, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou ler as 4 notas, vou calcular a média aritmética do primeiro aluno, vou escrever na tela a média anual daquele aluno, né? E vou verificar se aquela média anual é maior ou igual a 7. Se for, eu coloco aprovado. Se não for, coloco reprovado para aquele aluno. Fim do se. Contador, ele necessariamente precisa ser incrementado, muito cuidado aqui, porque se eu não incremento a variável contador, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um loop infinito. O contador sempre vai ser menor do que 50 e eu vou ficar aí a vida inteira, né, enquanto existir memória no computador. Então, beleza. Simbora. Agora, a média aritmética de 50 alunos, tá? Não seria a mesma coisa do anterior. Eu vou ter aqui minhas variáveis, mas eu quero aqui calcular, para ficar mais claro para vocês, a média da turma, né? E aí vocês já estão vendo ali que existe uma variável mat, né? Mas como eu disse sempre a vocês, eu gosto de criar as variáveis de acordo com a necessidade. Geralmente a gente faz aquele projeto do algoritmo, como eu expliquei a vocês, né? A gente faz, claro que aqui eu já estou dando a solução, mas eu faço o projeto do algoritmo. Depois de fazer o projeto do algoritmo, eu começo a desenvolver e implementar aquele projeto, que pode inicialmente ser até num papel, numa folha de papel em branco. Porém, eu tenho que lembrar que quando eu começo a implementar, eu começo a criar variáveis para dar minha solução. E toda vez que eu vou criando aquelas variáveis, aí eu vou lá na seção de variáveis e declaro aquela variável. Isso porque essa é uma forma padrão, uma forma de se aprender programação inicialmente. Mas muitas linguagens de programação, você não precisa definir e declarar essas variáveis. Tá? Eu já falei disso. Como eu quero a média da turma, eu vou precisar de uma variável. Eu vou entrar logo aqui na parte do código, no laço, que vai somar essa média de turma, que vai somar a média de cada aluno. Né? Porque a ideia desse programa aqui é a média aritmética de 50 alunos. Não é a média aritmética para os 50 alunos, para cada aluno, não. É a média aritmética de todos eles. A turma tem 50 alunos e eu quero a média da turma. Então, semelhante ao anterior, eu vou precisar da variável contador, que vai ficar nessa iteração, lembrando sempre, né? Iteração, não interação, porque aqui é um laço de repetição, 50 vezes. E assim vai, leia. Vou ler as 4 notas do primeiro aluno, vou ter a média aritmética do primeiro aluno, e aí eu vou começar a armazenar essas médias desses alunos em uma outra variável. Porque essa outra variável que eu chamei de ACM, ou uma abreviação para acumulador, ela vai estar somando sempre, sempre que você precisar de uma variável que acumule valores de outra variável anterior, valores anteriores de outras variáveis, você vai precisar estar somando essa variável com ela mesma. Aprenda essa prática. É o caso, por exemplo, de contador. Contador é uma variável que precisa estar sempre incrementando, então eu vou estar precisando sempre somar ela com ela mesma. Acumulador é uma variável que vai guardando valores de outra variável, né? Eu vou precisar do valor de uma variável, que no caso é a média anual, e vou precisar dessa mesma variável média anual em um momento anterior. Como eu vou precisar dessas duas variáveis, eu vou precisar de uma outra. Desculpa. Como eu vou precisar desses dois valores, que é o valor da média anual no momento e o valor que a média anual tinha na última iteração, eu vou precisar de uma outra variável para ir guardando aquele valor anterior, se for o caso, ou somando esses valores. Nesse caso eu vou somar, porque o que eu disse é que eu quero a média da turma. Sempre que eu quero média, eu preciso de uma soma antes, né? Eu preciso somar todo mundo e dividir pela quantidade desse todos mundo, né? De todos, né? Se eu tenho 50 alunos, então esse total é 50. Esse todo mundo aí é 50. Né? Então vamos lá. Então eu vou somando, né? Em acumulador, vou lá contabilizando também minha variável contador. E aí eu vou fazer isso 50 vezes. Observe que o contador começa novamente com 0. Quando eu concluo, eu saio do fim do enquanto e vou lá para o código onde a o mat de média anual da turma vai ser calculado, né? Mas eu só saio desse enquanto quando o contador, no caso aí, for 50, né? Porque essa condição vai ser falsa, ele vai sair e a média da turma anual, né? A média anual da turma vai ser o acumulador dividido por 50. Escreva a média da turma
MAT, né? Somente isso, calculei a média aritmética da turma para 50 alunos. Beleza? Vamos para o próximo. Agora a média anual com finalizador, usando a estrutura enquanto. O que é esse finalizador? Observe, gente, que até o momento, nesse último exemplo, por exemplo, né, a gente fez um algoritmo que ele é executado ali para 50 alunos, definido anteriormente. Mas, se eu quiser que o usuário defina quando esse algoritmo é finalizado, então eu tenho que criar uma estrutura que permita que o usuário faça isso. Então eu vou lá, inicialmente, as variáveis, né, que eu já declarei, semelhante ao outro, mas antes de mostrar a solução para vocês, vocês precisam entender que, antes de resolver um problema desse, a gente tem que entender o que é que o programador, você no caso, vai ter que oferecer ao usuário para que isso aconteça. A primeira coisa, eu vou ter que perguntar ao usuário alguma coisa para que eu saiba que ele quer sair do programa, para que eu saiba que a quantidade de alunos já foi atingida. Sei lá quantos alunos tem na turma, se tem 20, se tem 5, se tem 10, 50, não tem. Ali a quantidade de alunos, se é 30 alunos, eu não sei. Eu tenho que perguntar ao usuário, essa é a questão. Então, se eu tenho que perguntar ao usuário, eu tenho que ler dele algum valor. E aí tem várias formas. Você pode fazer o quê? Você pode criar uma variável, não foi nem dessa forma aqui, mas você pode criar uma variável chamada operador ou controle, por exemplo, que você pergunta ao usuário, você deseja sair do programa ou deseja continuar informando a média dos alunos, ou as notas dos alunos? Aí você pode colocar, digite C para continuar, ou digite X para sair, ou S para sair. E aí você lê o valor dessa variável, que no caso é o operador, e aí lá em cima, né, no laço de repetição, você vai perguntar, enquanto o operador for igual a C, no caso continuar, eu continuo aqui lendo a variável, né, as médias dos alunos que o usuário tem a me dar. Claro que eu tenho que iniciar essa variável operador com C, né, porque eu iniciaria ela com C e eu iria perguntar enquanto o operador for igual a C e o operador inicialmente seria C, seria verdade, ele ia entrar pelo menos uma vez no laço, né, e iria fazer essa questão. Eu poderia também usar um repita, se fosse o caso, a gente tem uma solução também com repita. Ele iria executar a primeira vez, seria interessante o repita, e depois eu iria ler a variável se ele quer usar o operador, se ele quer continuar ou não, qual é o valor da variável operador. E aí eu iria usar. Bem, enquanto o operador for C, eu continuaria ali naquele laço. Quando ele botasse o S, o operador não é mais S, seria falso, ele sairia. Ou usando o repita, eu faria até que o operador seja diferente de C, né? Eu vou, ou de S, né? Eu vou continuando aquilo ali, tá? Nesse caso eu usei o enquanto, tá? E não usei a variável operador, como eu falei para vocês. Aqui foi utilizado o próprio valor da média anual, né? Aí eu disse, informe a média do aluno. Aí eu coloquei, né, um enfeitezinho, contador mais 1. Porque contador é 0 inicialmente, 0 mais 1 é 1, vai aparecer assim na tela. Informe a média do aluno 1. Aqui eu já vou ler a média anual, tá? Não vou precisar fazer aquele cálculo para ficar mais simples. E aí eu digo, se a média for diferente de menos 1, ou seja, seria até interessante aqui eu botar para o usuário, se já tiver acabado, já tiver informado a média de todos os alunos, digite menos 1, né? Poderia fazer isso. Esse menos 1 quer indicar que o usuário deseja sair do programa. Então, se a média anual for diferente de menos 1, então eu vou lá entrar nesse bloco de instruções que vai começar a somar nesse acumulador, como você já sabe, todas as médias de aluno, como a gente já fez no outro, para depois calcular a média da turma. Vou também incrementar o contador. Bem, veja só, ele só entra nesse bloco se for diferente de menos 1, ou seja, se eu botar uma média. Aí, claro que tem problemas aí a resolver. Tiago, se eu botar menos 10, não existe uma média menos 10. Eu poderia verificar aí, de uma forma melhor, seria se a média anual for menor do que 0. Né? Se for maior do que 0.
né? Uma média anual maior do que 0 e uma média anual menor do que 10. Você poderia mudar aí essa condição, deixar mais corretinha, seria usar assim, né? Você chegaria a dizer, não, se a média anual for maior do que 0 e a média anual for menor ou igual a 10, entre no bloco, porque eu sei que a média está entre 0 e 10. Desculpa, se a média anual for maior do que 0 e menor ou igual a 10. Eu sei que a média anual está naquele intervalo. Então aí eu sei que é uma média válida, né? Eu vou acumular isso numa variável, essa soma dessas médias. Eu inicialmente coloco a CM velho no 0, somo, saio somando. No final eu tenho um total de ACM acumulado e vou para o próximo aluno, né? Contador 2. Observe que nesse caso, o contador não era nem preciso, né? Aí, porque ele está no enquanto usando a variável média do aluno para saber se eu fico ou não no enquanto. Né? Uma outra forma também era verificar se a média do aluno for menor do que 0. Não, enquanto a média do aluno for maior do que 0, maior ou igual a 0, né? Desculpa, eu continuo aqui. Quando a média do aluno for menor do que 0, eu saio. E aí, se o usuário botasse menos 10, menos 1, menos 3, menos 5, ele ia ler média do aluno, ele ia verificar que o si também seria a mesma forma, a mesma condição, né? Não seria maior nem igual a 0, e aí seria um valor negativo. Ele iria continuar, iria para o fim do enquanto, iria subir, iria ver que o valor era menor do que 0 e iria sair do enquanto. Várias formas de você resolver esse problema. Eu dei a função com o operador, mostrei a função usando o valor menos 1 especificamente, né? Se eu quiser sair do programa, nesse caso seria interessante pedir ao usuário para digitar, digite menos 1 se você deseja, se você já tiver concluído, já tiver informado, né, todos os alunos, a média anual de todos os alunos. Ou até mesmo menor do que 0, também funcionaria da mesma forma. Né? Observe que essa condição do se, ele só vai entrar, ele só vai valer se ele for diferente de menos 1. Tá? Então, no final, eu até botei o uso do contador, dei uma justificativa melhor para o uso do contador, é verificar se o contador é maior do que 0, né? Porque é para verificar se pelo menos teve uma média anual ali. E se tiver, aí eu vou calcular a média da turma, que seria o acumulado diferente para o contador. Aí você pode dizer, nesse caso aqui, o contador é a quantidade de vezes. Aí você vai me dizer, Tiago, aí nesse caso aí, eu vou precisar do contador. Né? Eu vou precisar do contador para esse caso aí. Mas não no caso do controle. Né? A gente controlou o enquanto sem o contador. Por que isso? Eu quis mostrar a você que você tem várias formas de resolver esse mesmo problema. Tá? Poderia também usar uma outra variável só para somar a quantidade de alunos. Porque aqui eu chamei contador, talvez ficasse mais interessante chamar contador de alunos para ficar mais claro. Tá? E aí eu vou escrever a média da turma. Beleza? Muito simples. Claro, se não, né, a gente ainda tem uma informação, que seria se não, a nenhuma média válida foi fornecida. Vai aparecer essa mensagem se o contador for, no caso, 0, né, porque 0 não seria maior do que 0. Vamos lá, tem muitos algoritmos para frente ainda. Média aritmética de um conjunto de números pares. Bem, como é que eu sei que um número é par? Bem, um número é par. Quais são os números pares? 2, 4, 6, 8, 10. Como é que eu sei isso? Bem, toda divisão de número par por 2 tem resto 0. Eu já sei dessa propriedade. 2 dividido por 2 é 1, tem resto 0. 4 dividido por 2 é 2, tem resto 0. 6 dividido por 2 é 3, desculpa, tem resto 0. 8 dividido por 2 é 4, tem resto 0. 10 dividido por 2 é 5, tem resto 0. Ou seja, 0 sempre. Então, uma das coisas que eu preciso saber para esse problema é que toda divisão por 2 que dá resto 0 indica que esse número é par. Então, beleza. Então, como é que eu faço a média de números pares? Primeira coisa, eu vou verificar se esse número que eu informei é par. Então, eu vou lá. Não vou nem falar dessas variáveis ainda. Depois a gente vai ver a necessidade de cada uma e vai ver por que elas foram inicializadas com esses valores. Então, a primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. A minha condição para continuar perguntando ao usuário é que, enquanto um número n aí, um n, seja diferente de 0. Então, eu já preciso de uma variável chamada n. Eu vou lá na seção de variáveis e declaro aquele n ali do tipo inteiro. Né? Então, enquanto o n for diferente de 0, eu vou pedir para o usuário informar um número que seja par. E eu vou ler esse número. Leio. Beleza. Mas aí eu tenho que entender que o usuário pode mentir para mim ou pode se enganar. Eu não posso acreditar que o usuário necessariamente vai me desejar um número par. Então eu tenho que verificar esse valor. Então vou verificar lá. Se n for maior do que 0, né? Claro, aqui eu estou querendo
tratar apenas números pares e positivos, né? Escrever esse valor, mas vamos considerar assim. Se n maior do que zero, e n mod 2, ou seja, esse mod, que não lembra, vai calcular o resto de uma divisão, ou seja, esse n dividido pelo 2, o resto da divisão for também zero, então eu já sei que esse número é par. Sabendo disso, aí sim eu vou começar a acumular o valor desses números. Então a CM recebe a CM mais N. O contador vai ser incrementado também, claro, para no final a gente poder dividir como a gente viu da outra vez. Também poderia chamar aqui para ficar mais claro, contador de números pares ou contador pares, né? Ficar mais interessante. Fim do enquanto. E aí eu vou para lá. Eu não vou ainda não, mas vamos lá. Enquanto eu botei um 2, número 2, beleza. 2 entrou, ele é par, acumulei. Vou lá que eu botei depois o número 5. 5 não vai entrar no si, porque 5 mod 2 não é igual a 0, apesar dele ser maior do que 0. Né? Apesar de 5 ser maior do que 0 ser verdadeiro, mas ele pergunta i, ou seja, tem que ser verdadeiro e verdadeiro para a sentença completa aí desse si ser verdadeiro. Então, 5 mod 2 dá 1, né? O resto da divisão dá 1. Não vai entrar nesse si, então ele não vai acumular. Fazendo todo esse processo, vamos dizer que depois eu digito o número, sei lá, número 16. 16 é maior que 0. O resto da divisão é 0. Vai lá, vai entrar. Antes a CM era 2, né? A 2 mais 16 agora vai dar 18. E aí eu vou fazer isso enquanto for 0. E vamos lá que eu digito agora um valor 0. Aí ele vai perguntar que 0 não é, ele vai sair. Em algum momento ele vai sair. Ele só vai sair quando eu digitar nesse valor N 0. Claro que isso aqui é um exemplo, pessoal. Isso é só uma explicação para você se acostumando com o laço de iteração. Mas você pode entender, você deve entender que você deve escrever aí, digite 0 se você deseja sair, tá? Porque você codificou desse jeito. Ou usando como uma variável operador, como eu falei da outra vez. Então lá, saindo do laço de iteração, eu volto lá para o código, do outro lado, né? E vejo que se contador é maior do que 0, porque teve, né? Teve algum número acumulado e a média, aí eu já vou lá declarar essa média, tem que ser real, né? Porque a média pode ser um fracionário, vai ser a CM dividido por contador. Lembrando que a CM e contador também vão precisar serem declarados. Aí, se o contador não for maior do que 0, é porque ele é 0. Se ele é 0, é porque nenhum número foi informado corretamente. Então, nenhum número par foi fornecido. Beleza? Simbora. Algoritmo 22, média anual. A mesma coisa, só que agora usando o repita. Observe a estrutura. Eu vou descrever, leia a média anual, acumule, conte e repita. Essa média anual aqui considerando os 50 alunos, né? Aquele mesmo problema que eu falei. Enquanto o contador for maior ou igual a 50, desculpa, enquanto não, né? Até o contador ser maior ou igual a 50, você vai fazer isso aqui, ou seja, você vai escrever na tela. Escreva na tela o quê? Forme a média do aluno contador mais um, que no caso vai ser 1. Vou ler, escreva, né? Informe a média do aluno 1, vai aparecer. Aí o cara vai lá, o cursorzinho fica piscando. Nesse leia MA é o cursorzinho piscando, o cara digita a média, ele lê, acumula lá em ACM, o contador vai contando, né? Vai ser o próximo. Aí contador é maior do que 50? Não é. Então, como isso aí não é, isso aí é falso, né? 1 não é maior ou igual a 50, ele vai subir, vai continuar lá. Quando o contador for 50, aí vai ser verdadeiro, né? Porque vai perguntar 1 é maior ou igual a 50, 50 é maior ou igual a 50, né? Valor, teste de condição, vai ser verdadeiro. Aí ele vai sair do repita. E a mesma coisa, depois eu vou dividir o valor acumulado por 50. No caso, quando eu uso a variável contador, não preciso dividir por 50, eu divido por contador, né? O mesmo problema, a gente escreva, média da turma, mate. Agora, eu quero fazer um algoritmo, veja bem, que eu vou descobrir um número, tá? Eu vou descobrir um número, digamos que eu tenho um número, e eu quero descobrir que número é esse que eu tenho escondido, tá? Então, vou ler esse número. Claro, que aí eu botei ler o número, é como se eu tivesse aí que ter dois usuários, né? Um usuário iria primeiro digitar que número é esse, tem que declarar essa variável número, e o outro usuário iria dar o chute para adivinhar. Mas é óbvio que uma forma interessante de você fazer isso é utilizando aí um valor já fixo, né, para número, dizendo que o número recebe um certo valor, e fazer com que o usuário adivinhe. Ou até um valor aleatório, né?
você criar desculpa, eu não vou falar em função ainda, não cheguei nesse assunto, mas criar um algoritmo que possa retornar um valor aleatório, isso é muito possível, tá? E não é difícil de fazer. Então vamos lá, então repita, dê um chute, vai aparecer na tela, dê um chute. Qual número que você acha que é? Aí você vai ler a variável chute. Já temos que ter uma outra variável inteira. E tentativa vai ser tentativa mais 1. Ou seja, quer dizer o quê? Já desce uma tentativa. Ele vai perguntar, chute é maior do que número? Se chute for maior do que número, vou dar uma dica a você. Então, escreva na tela, chute alto. Se não, aí eu pergunto, se chute for menor do que número, ele não é maior, mas se ele for menor, chute, então se, chute baixo. Presta atenção, que aí não é um se não, se chute for maior, chute alto. Se não, ou seja, se ele for menor ou igual, não. Chute baixo, não. Se ele for igual, não vai aparecer nenhum dos dois. Se for maior, aparece chute alto. Se for igual, ele iria para o sinão de baixo. Só que ele teria um segundo si lá, dentro desse sinão. Ele iria perguntar aí nesse sinão. Se for menor do que número, mas aí a gente está considerando que ele tenha acertado, né, que seja igual, ou seja, tem uma condição. Então, escreva, chute baixo. Mas aí eu estou considerando que se for igual, não vai aparecer esse então escreva. Né? Porque foi igual. Ou seja, se for igual, não vai acontecer nada disso. Por isso que esse se não aí tem que ter um se. Se eu tirasse esse se aí do se não, o que é que iria acontecer? Chute maior do que número, chute alto. Beleza. Mas se não for maior do que número? Se não for maior do que número, quer dizer que é igual ou menor do que número. Então, se eu considerar o se não, colocar lá chute baixo, eu estou mentindo se por acaso for igual. Né? Por isso que eu tenho que ter uma segunda comparação. Se não, não é alto, ou seja, não é maior, do chute não é maior. Aí eu pergunto, sim, não é maior. Mas ele é, no caso então, menor? Sim, se for, beleza. Se. Então, considerando que ele tenha sido menor, beleza, vai aparecer chute baixo. E aí o cara vai tentando, ele vai voltar lá, deu outro chute. Então o cara vai sabendo, é menor do que aquele, então é maior do que esse. E aí ele vai até chegar no número que foi colocado inicialmente. Tá? Ou seja, até chute ser igual a número. Ou número ser igual a chute. Porque se ele fosse iguais ali, né, enquanto ele não é igual, vai ficar aparecendo chute alto, chute baixo, chute baixo, chute baixo, chute alto, dependendo do número. O que acontece então quando ele é igual? Quando ele for igual, nenhuma estrutura dessa dentro do si, né, vai acontecer. Mas aí no repita ele vai fazer, repita até que seja igual. O que é que vai acontecer quando for igual? Ele vai sair desse repita. Ele vai sair. E aí, como ele vai sair, vai escrever, você chutou certo na tarará tentativa. Quantas tentativas você deu? Aí, fim do programa. Algoritmo 24. Repita usando escolha. Eu não vou falar dessas variáveis ainda, porque eu vou falar quando eu estiver utilizando elas aqui. Fica mais fácil de vocês entenderem. Esse software, né, é um software, faz o quê? Ele vai ler o tipo de vinho, você vai escrever um tipo de vinho, e ele vai dizer, de acordo com o valor de uma variável tipo de vinho, ele vai, na verdade, contar quantos tipos de vinho daquele tipo tem. Ele vai ler um tipo de vinho, uma variável tipo de vinho que é do tipo vinho, caractere. Então, se eu já vou ler uma variável do tipo vinho, caractere. Já só explicando a vocês, aqui eu não dei o enunciado do problema, mas o enunciado desse problema é simplesmente para você verificar, tá, quantos vinhos existem de cada tipo, de acordo com o que o usuário vai informar. Então, se o usuário coloca aqui um tipo de vinho, é um tipo de vinho T, eu considero que é do vinho tinto. B, branco, e R, rosé. Claro que seria interessante em um softwarezinho aqui, se eu fosse pedir um exercício desse, que você colocasse lá escreva. Digite o tipo de vinho, considere T para tinto, né? Coloca lá o T entre aspas, todo isso escrito para o usuário ficar entendendo. Isso é uma boa forma de interagir aí, né, com o usuário. E aí o usuário vai colocar o tipo. Digamos que ele coloque T. Caso ele coloque T, você vai colocar CT recebe CT mais 1. O que é CT?
CT é contador de T, contador de tintos, né? Poderia chamar contador de tintos, C tintos, do jeito que você quiser colocar. Então eu já vou ter que declarar essa variável. Então já declarei ela lá como um inteiro, né? E vou fazendo do mesmo jeito, caso B, caso R. Se não for nenhum desses três, ele não vai fazer nada. Se você colocar qualquer outra coisa que não seja TB ou R, ele não vai fazer nada. E depois ele vai contar quantos vinhos você teve, tá? E ele vai fazer isso até que vinho seja F, tipo vinho seja F. Mas um detalhe, um problema eu não coloquei aqui para não ficar muito grande no exemplo. Se eu fosse pedir para vocês fazerem esse problema, vocês deveriam escrever na tela do software, né? Informe F, se você deseja concluir, se já concluiu, ou se você deseja terminar o programa, enfim. Você deveria dizer isso. Porque na hora que ele informar F, né? Na hora de que tipo vinho for um F, ele vai olhar lá, escolha tipo vinho, não existe F, fim de escolha, vai contar mais um vinho e vai ver que é F e vai sair do laço. Tá? E aí eu tenho um desconto para tipo contador de tipo de vinho. Porque observe que eu estou aí contando quantos vinhos eu tenho de cada tipo e eu estou contando quantos vinhos eu tenho no total. Então aí eu vou precisar criar também essa variável conta e vinho. Por que esse desconto, gente? Porque preste atenção. Na última escolha, tipo vinho, talvez você não botasse esse desconto, você ia ver um problema depois. Você ia ver, por exemplo, digamos que você teve 30 vinhos do tipo tinto, 20 vinhos do tipo branco e 30 vinhos do tipo rosé. Você deveria ter 80 vinhos, 30 com 20 com 30, 80. Né? Só que você, o contador de vinhos, ia dar 81. Você ia ver que tinha um bug. Por que isso ia acontecer? Porque no último tipo vinho, que ele botasse o F, ele não ia contar nenhum daqueles três, mas ia contar o contador de vinho geral. Tá entendendo? Ele não ia entrar na escolha, mas ele ia contar o contador de vinho geral. E aí, iria ficar um vinho a mais no total, né, na contagem geral. Por isso que no final, quando ele sai do repita, eu desconto aí esse finalizador F. Né? Para finalizador, o F é para finalizar o algoritmo, né, finalizar o software. Agora eu pergunto a você, qual é o problema que tem nesse software aí, nessa contagem? Dá um pause e pensa. Vou dar a resposta agora. Veja só. Se você pensou que o problema seria, professor, e se eu começasse a digitar letras aqui? A, B, C. Não, B não, B tem, né? A, E. Letras que não estão aí nesse caso. O que iria acontecer? O que iria acontecer era que se eu digito, por exemplo, um E, ele não escolhe nenhum desses casos, mas ele conta o vinho total. Ou seja, o contador de vinho total iria ficar muito alto, mesmo com desconto no final, não iria bater. Então, uma outra forma também de você contar o vinho total, né? Porque digamos que o seu usuário pediu, eu quero que conte, de acordo com o que o usuário informar, a quantidade de vinho de cada tipo e conte a quantidade total. Então, você poderia simplesmente também só somar as três variáveis, CT, CB e CR no final, que daria no mesmo. Então, e colocar essa variável dentro da variável conta e vinho, né? Essa soma. Daria no mesmo. E resolveria esse problema aí que eu acabei de falar. Então eu verificaria se o contador de vinho é maior do que zero. Se for, eu vou ver o percentual de cada um dos vinhos, que é isso que ele quer. Quer saber qual é o percentual, na verdade, de cada vinho. Como é que eu calculo o percentual, gente? Percentual é o quê? Quando eu digo 50%, é 50 dividido por 100. Então como é que eu calculo o percentual? É só eu pegar e saber quanto eu tenho daquele tipo de vinho no total. Ou seja, quanto eu tenho daquele tipo de vinho no total é dividir o quanto eu tenho daquele tipo de vinho por quantidade de vinho total. Por exemplo, se eu tiver 10 e tiver 100 vinhos no total, eu vou ter 10%. Não é isso? Se de 100 vinhos eu tenho 10 tintos, eu não tenho 10 por 100. Né? Então eu posso dizer que eu tenho 10% de vinho tinto, ou 0,1. Então é só eu dividir o que eu tenho daquilo ali pelo total. Então se eu dividir o que eu tenho daquilo ali pelo total, eu vou ter o valor de cada um daquele tipo de vinho no total. Por exemplo, como eu disse a vocês, se eu dividisse 10 por 100, vai dar 0,1. Só que eu quero a resposta em percentual. Eu não quero que apareça 0,1%. Eu quero que apareça 10%.
Então, para isso, eu multiplico, no caso aí, para o final, por 100. Por isso que é multiplicado por 100. Né? Porque 0,1 por 100 dá 10. Né? Aí eu, na hora de imprimir, eu coloco, né, percentagem de tintos, vai aparecer 10 e não 0,1. Porque para o usuário é muito mais interessante que apareça um 10, né, que é o percentual de vinhos, ele já está dizendo que é 10, e do que aparecer 0,1. Ele vai ficar sem entender direito aquilo ali, né? Então é 10. Aí se eu quiser ser mais cuidadoso com o algoritmo, eu ainda colocaria aí, né, uma vírgulazinha e uma string, um caractere, né, melhor dizendo, que seria o sinal, né, de porcentagem, porque iria na tela do usuário aparecer 10 e o sinalzinho de porcentagem. Ficaria ainda melhor. E se caso o contador de vinho for igual a zero, né, não for maior do que zero, é porque nenhum tipo de vinho válido foi nenhum tipo de vinho válido apareceu. Beleza? Então, gente, média anual para 50 alunos. Mais uma vez, aquele mesmo programa de média anual para 50 alunos, só que agora usando o para. Observe que a gente usou o enquanto, a estrutura de condição condicional que a gente, a estrutura de repetição condicional, né, que a gente já estudou no passado, nas aulas passadas, e agora fizemos algumas práticas, depois o repita, a estrutura de repetição, né, de iteração, incondicional uma vez e condicional depois, e agora a estrutura de repetição incondicional, que é o para. Né? Eu estou resolvendo o mesmo problema. Para contador variando de 1 até 50, eu vou fazer isso aqui. A diferença é que aqui eu já tenho determinado que são 50. A diferença é que aqui eu não preciso incrementar o contador. Aqui o próprio compilador já faz isso. Né? Então, eu vou ler, né? Informe a média do aluno, contador, ou seja, do aluno 1. Observe que aqui eu não boto contador mais 1, porque contador já inicia com 1. Lê essa média anual, acumulo essa média lá em acumulador e dou o fim do para. No final, a matrícula recebe a soma de tudo dividido por 50. Poderia também dividir por contador. Né? Beleza? Muito simples. Média anual da turma seria mate. Soma dos números ímpares múltiplos de 3. Eu quero somar todos os números ímpares e que sejam múltiplos de 3. Então, observe que eu tenho duas condições aí. E agora a gente fez com números pares. Como é que eu sei que o número é par? Como é que eu sei que o número é ímpar? Como eu sei que o número é par? Já falei para vocês. O resto de divisão é 0. Mas como é que eu sei que o número é ímpar? Bem, 3 é ímpar. Se eu dividir 3 pelo 2, o resto é 1. Se eu dividir 5 por 2, o resto é 1. Se eu dividir 7 por 2, o resto é 1. Se eu dividir 9 por 2, o resto é 1. E se eu dividir 11 por 2, o resto é 1. O resto sempre vai ser 1. Se eu dividir por 2. Então é fácil saber se o número é ímpar. Então eu vou logo passar para esse lado e vou dizer, faça um número variado de 1 a 50, que eu vou considerar a soma dos números ímpares de 1 até 50, tá? E eu vou verificar se o número mod 2 for igual a 1, ou seja, ele é ímpar. Então eu já sei que ele é ímpar. Agora eu preciso saber se ele é múltiplo de 3. Bem, para o número ser múltiplo de 3, isso quer dizer que ele dividido por 3, o resto é 0. E é isso que está representado aí. Se o número mod de 3, o resto é 0. Então, se essas duas coisas acontecerem, observe que para aparecer na tela, para essa soma aí, soma de ímpares acontecer, só vai acontecer se o número mod de 3 for igual a 0. E também, para esse se acontecer, o primeiro se tem que acontecer. Então, a primeira condição também tem que acontecer, que seria o número ser ímpar. Então, primeiro eu tenho que ver que o número é ímpar. Um número sendo ímpar, uma vez o número sendo ímpar, eu vou verificar se ele é múltiplo de 3. Porque, por exemplo, eu poderia ter o 5. O 5 ele passaria pelo primeiro si, porque o 5 mod 2 dá 1. Perfeito. Quando ele chegasse no segundo, 5 mod 3 não é 0. 5 mod 3 é 2, que o resto é divisão. Então, ele não iria somar um número ímpar múltiplo de 3, porque 5 não é número ímpar múltiplo de 3. Né? E aí, esse fim de si do primeiro si, fim de si do segundo si, fim do para. E eu vou fazer esse laço aí 50 vezes. Vai ficar rodando aí 50 vezes. Então, observe que o número 3 ele vai entrar no primeiro si, no segundo si, porque o 3 é ímpar e é múltiplo de 3. Tá? Observe que no número 9 ele vai entrar. É ímpar e número de 3. O número 15, ímpar e múltiplo de 3. Número 21,
ímpar e múltiplo de 3. Tranquilo, gente? Contagem regressiva. Esse aqui é um algoritmo muito simples. Eu quero que apareça na tela os minutos e os segundos regressivamente. Então eu começo lá, escreva 10, né? 10 horas. Aí eu digo minutos, já tenho que declarar essa variável, vai ser decrementado de 9 até 0. Né? E o passo é -1, ou seja, de -1 em -1. Só que antes eu quero também que os segundos sejam. Então eu vou de 59 até 0. De -1 em -1. Então eu vou na tela e escrevo minutos, que no caso vai ser 9, inicialmente, né, aí, e segundos, que vai ser 59. Observe que esse primeiro para vai executar, né, até 0, vai executar 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 e assim vai. Vai executar até o 0 e vai aparecer na tela o quê? 9,59, 9,58, 9,57, 9,56, 9,55, 9,54, 9,53 e assim vai. 9,52 em diante. Quando esse para concluir, ele vai para o para de cima e vai para o 8. E assim continua o para de baixo, ou seja, são 2 laços de repetição aí. Tá? Isso é o tipo de código, tá, gente, que deixa um software mais lento. Quanto mais laços de repetição dentro de um algoritmo, mais complexo fica esse algoritmo e normalmente mais lento. Já perto de concluir, vamos fazer aqui um algoritmo para calcular a tabuada do 5. Olha como é simples. Eu vou dizer, eu quero multiplicar o 5 por 10 números. Né? Então eu inicio o contador de 1 até 10. Né? Eu inicio o contador com 1 e eu quero multiplicar o 5 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Então eu digo, contador, tu é 1. Enquanto tu, contador, for menor ou igual a 10, tu vai fazer isso aqui. Então eu vou dizer, escreva contador, né, vezes 5, né, como se fosse aí contador, que no caso contador inicialmente 1. Esse contador aí é a variável, né, 1. Tem uma vírgulazinha aí, né? Então, vai aparecer na tela x5, né, vezes 5 igual para aparecer para o usuário, né, bonitinho. Contador vezes 5. Não é simples, né? E aí incremento do contador vai ser 2 e assim vai. Muito simples. Eu posso fazer o mesmo problema usando o repita. Eu vou aparecer na tela, repita, contador que inicialmente é 1, x5, né, vezes 5 igual, contador vezes 5. E assim, ele vai dizer, contador agora é 2, só que a diferença é como eu vou tratar esse laço de repetição. Vou dizer, contador faça isso até que o contador seja maior do que 10. Quando o contador for 11, ele para de fazer. E aqui, usando o para, eu vou dizer, faço o contador de 1 até 10. Não precisa incrementar a variável contador, porque ela já é autoincrementável aí. E vou aparecer contador x5, né, contador vezes 5, igual a contador vezes 5. No caso, 1 vezes 5. Depois vai ficar 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5. Até contador ser 10. Beleza? E agora, o mesmo problema que eu vou mostrar para vocês, só que considerando aqui qualquer número, não necessariamente 5. E aí eu vou ter que voltar a fazer aquele tipo de tratamento, enquanto uma certa variável não acontecer, aí você pode trabalhar com um operador, uma variável para o operador não tiver um certo valor. Aqui, para simplificar, para o código não ficar muito grande, eu coloquei enquanto for diferente de -1. E aí, então, enquanto for diferente de -1, o contador é 1. Aí eu tenho um outro enquanto aí dentro, né? E aí eu vou dizer, enquanto n for menor ou igual a 10, né? Eu vou fazendo isso aqui. Observe que contador inicialmente é 1, vai aparecer contador vezes n é igual a contador vezes n, né? O asterisco aí é a multiplicação de fato. Contador incrementado, no caso aí, contador, na verdade, seria no lugar do enquanto, igual está aqui, ó, tá? Foi um erro de digitação, onde você está vendo aí, enquanto n menor ou igual a 10, leia enquanto contador menor ou igual a 10, tá? Porque aí o contador vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, enquanto for menor ou igual a 10. Quando ele for 11, ele já não é mais menor do que 10, é igual, e ele vai sair. E aí vai aparecer a multiplicação de contador vezes o valor de n. Né? Porque no caso aí, n é o número ao qual eu quero
fazer a tabuada. Se eu quisesse igual ao anterior, era só botar n igual a 5. Mas se eu quiser a tabuada do 2, por exemplo, n é igual a 2. Né? Então, não é enquanto n for menor ou igual a 10, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Tá? Desculpa aí a falha. Mas então, usando a mesma estrutura com repita. É muito semelhante. A diferença é que o contador eu vou fazer no final, né? Até contador ser maior do que 10. Se eu vou repetir isso aí até contador ser maior do que 10. Quando o contador for 11, eu não repito mais. E aí o n vai ser o valor que eu desejo fazer a tabuada. Uma outra forma poderia ser feita usando o para. Só que aqui a gente tem um problema. Tá? Aqui a gente tem um problema que seria essa repetição aí. Então eu deixo como um exercício você pensar numa solução para o como para. Porque para x, que no caso aí é uma variável qualquer, variável de 1 até n, no caso, se eu botasse o n como a minha tabuada, não iria funcionar, né? Iria dizer 1 até n, não funcionaria, não daria certo. Talvez eu pudesse pensar dizendo, para x de 1 até 10, por exemplo, né? Faça, não vai precisar ter um contador, e aí eu iria multiplicar o valor de n, que no caso seria o valor ao qual eu quero criar a tabuada, vezes x. Tá? Usando a estrutura de contador, como vocês estão vendo aí, eu botei de propósito, não fica interessante. Tá? Tentem verificar a diferença dessas três soluções para que na aula síncrona a gente possa debater. Tá? E aí eu deixo como um exercício para vocês. Tranquilo? Mas mostrando que essa solução do meio, ela torna-se a mais legível. E a solução da ponta, do jeito que está, não funciona. Tranquilo? Como eu poderia resolver ela? Tá? Mas a melhor seria a solução do meio, a forma de... Fica mais legível. Na minha opinião, fica mais legível do que a de solução usando o enquanto. Beleza? E aí tente fazer isso aí usando uma variável operador que vai verificar se o usuário deseja ou não sair do programa. Tá? Se ele quer fazer a tabuada do 2, depois ele quer fazer a tabuada do 3, do 4, do 5, e quer que seja apresentado na tela. Claro que isso são algoritmos, gente, sem muito assim... para que eu vou fazer isso de tabuada, um algoritmo para calcular a tabuada? A ideia aqui não é que você saiba fazer um algoritmo para calcular a tabuada. A ideia aqui é que você saiba trabalhar com essas estruturas de controle, tá? E que você pratique isso, porque programação só aprende programando, praticando, beleza? Então vão lá, resolva os exercícios que a gente tem que resolver. Na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios resolvidos e depois em seguida a gente já vai entrar no novo assunto, que seria o assunto de arrays. Tranquilo? Vetores e matrizes, na verdade. Mais fácil. Falando assim. Tranquilo? Então, galera, por hoje é só. É isso aí. Valeu. Forte abraço. Fique com Deus. Fui!